Amigos, amigas, muito boa noite. É sempre uma grande satisfação nós nos reunimos para refletirmos sobre o Evangelho de Jesus. Inicialmente, nós gostaríamos de pedir para que você dê um desconto daquilo tudo que a Lívia disse, porque as pessoas que têm um bom coração nos veem de uma maneira, né, muito mais bondosa, muito mais produtiva do que de fato nós somos. E ela sempre me deixa impressionado comigo mesmo, depois que ela fala. Eu fico assim, realmente muito impressionado. Aí, muito bem. Mas quando nós falamos no nosso tema sobre atitudes mentais, nós sabemos já de há muito, e 165 anos que nós temos a doutrina espírita, no seu lançamento do Livro dos Espíritos, em 18 de abril de 1857, de que as nossas atitudes não estão só refletidas na dimensão em que nós nos encontramos quando nos expressamos com o nosso corpo, não é verdade? Porque as atitudes mentais se refletem na dimensão paralela através do veículo que nós somos sabedoras de que possuímos para nos relacionar. Tanto é que se nós perguntássemos a você onde está o seu perispírito, qual seria a sua resposta? Você não sabe? Onde está o seu perispírito? Aqui? Tem certeza? Não. Ah, bem. Né? Tá aqui? Sim. Tá, então tá. Se ele estivesse aqui, nós não teríamos como ter uma relação com os nossos irmãos que se encontram na dimensão paralela. Não é verdade? A mediunidade não faria sentido. Porque a conexão da mediunidade, ela se expressa no corpo físico, via a glândula pineal, isso é um assunto para a gente tratar outro dia, mas através do perispírito, da glândula pineal dele, que não é aqui, nesta dimensão, está na dimensão paralela. Aliás, quando o André Luiz nos traz sinteticamente, porque à medida que você estuda, você vai ver que há desdobramentos em relação às informações do André Luiz. Ele diz corpo físico, se você estiver encarnado, né? Caso você, porque de repente você pode não estar encarnado. Você também já pensou nessa hipótese, não? Vai saber. Né? Mas corpo físico, duplo etérico, perispírito, corpo mental, espírito. Há ainda desdobramentos nessa questão do próprio perispírito em si, que faz todo sentido nós pesquisarmos. E se você pegar nosso lar, já dá para entender, não é? Porque André Luiz vai dormir no nosso lar, lembra-se, ele está desencarnado, e ele se desdobra. Aí o pessoal diz, ele se desdobrou com o corpo mental. Será? Que não existem aí subdivisões também a serem consideradas? Tanto é que ele se alimenta e dorme. A criatura que se alimenta e dorme é porque precisa de energia. Né? Faz-nos pensar. É interessante notar, então, para simplificar, que quando nós estamos emitindo um pensamento, nós estamos agindo na dimensão paralela. Mesmo que aquilo que estejamos colocando como ação na dimensão paralela ainda não se concretize nesta. Faz sentido para você, não? Ele não precisa se concretizar aqui. Já acontece, já aconteceu, está acontecendo. É vida, é real. Define criaturas, faz processo de comunicação, etc. Né? Trazer para essa dimensão é um detalhe. Não é verdade? Já aconteceu. Nós só, pela oportunidade que existe, se transfere. Se ela existir, mas ela pode não existir. Ela pode estar somente na minha dimensão mental, agindo e vai interferir na minha vida? Claro que vai, é um todo. Não é? O fato de falar da outra dimensão não significa que eu estou desacoplado. A gente trouxe a realidade
de um momento com Chico Xavier, onde nesse ano nós comemoramos 20 anos da sua partida para a dimensão espiritual. Como vocês sabem, ele lia pensamentos como você está ouvindo, né? Aqui o som da minha voz, etc., com essa naturalidade. E para se ver como é real esse processo na dimensão paralela, na condição da comunicação. Vocês percebem isso, principalmente as mamães, né, em relação aos seus filhos, etc., às suas filhas. Essas conexões são tão fortes, tão poderosas, que você sabe como ele ou ela está se sentindo no momento que aquela criatura abre a porta, não é assim? Às vezes nem precisa abrir a porta. No momento que ela aparece na esquina da rua, você já tem porque há uma conexão fortíssima. Isso não quer dizer que os pais também não tenham, mas a sensibilidade feminina é muito mais aguçada. Se eu quero aumentar o meu grau de sensibilidade, eu vou reencarnar numa condição feminina para que isso tenha a possibilidade de acontecer com maior velocidade. Ele atendia as pessoas, Chico Xavier, na sexta-feira, às sextas-feiras, à tarde, onde se fazia uma fila enorme, as pessoas se consultavam com ele, no interesse de receberem uma mensagem dos seus entes queridos, etc., no trabalho de sexta ou no trabalho de sábado. Então ele fazia uma pequena entrevista com a pessoa, perguntava a rigor o nome da pessoa e o nome do desencarnado, ponto. Às vezes nem o nome da pessoa ele perguntava o nome do desencarnado. Né? E às vezes não era o desencarnado que ele perguntava o nome que dava mensagem, era outro. Interessante notar que estava nessa fila, depois o cidadão declarou, um dirigente de uma casa espírita, e se tiver alguém aqui do Triângulo Mineiro, especificamente de Uberaba, sabe que verão no Triângulo Mineiro é para você treinar para ir para o inferno quando você for. Né? A gente reclama da Flórida. Né? É uma coisa impressionante o calor que faz lá. E imagina então a fila 3 horas da tarde no sol, no Grupo Espírita da Prece, Chico sentado num banco atendendo uma pessoa, a fila, e o cidadão estava, né, naquele braseiro, aquele calor miserável. Aí ele pensou, esse calor que está insuportável, e o Chico ali sentado, parecendo um sapo gordo. Ai, meu Deus, eu não sei como é que eu faço para aguentar isto aqui. Quando ele foi atendido, chegou a vez dele, ele perguntou, e aí, Chico, como você vai? Ele disse, eu vou como Deus quer, parecendo um sapo gordo. Impressionante, né? Teve mais. Certa feita, naquelas filas enormes, já no trabalho do final do sábado, as pessoas faziam aquela fila para cumprimentá-lo. Já falamos anteriormente, mas se você não estava presente, ele usa o porquê da peruca, né? Porque eram 700, 1.200 pessoas que passavam, e o careca sempre, eu não consegui ficar integral ainda, mas eles chamam uma atenção que é impressionante, dá aquela, porque é meio oracular, né? Lembra um globo, você tem a vontade de passar a mão, dá uma bicota, na verdade é uma coisa assim, fascina. E o que o pessoal fazia? Isso, né? Passava a mão, beijava, etc. E feria o couro cabeludo. Então ele colocava uma boina, mas não adiantava, o pessoal tirava a boina e enfiava a boina de novo. Aí ele colocou uma peruca. Que os espíritas aí saíram descendo a lenha, dizendo isso é vaidade. Como se as pessoas, aí ele virou-se para as pessoas e disse assim, o Emmanuel nos disse que nós não temos o direito de enfeiar o mundo. Não é? Que é uma verdade, a gente não tem direito de enfeiar o mundo. A gente tem direito de embelezar o mundo com as nossas qualidades, com as nossas atitudes mentais. Nós podemos embelezar o mundo e não viver em automático. Aí aquela fila enorme, e ele beijava as crianças beijavam ele beijava o homem beijava ele beijava a mulher beijava ele, etc. Tinha um cidadão de terno na fila, e olhando aquele movimento todo, até que chegou a sua vez, e ele disse, o que o senhor achou do nosso trabalho? Ele disse, Chico, adorei o trabalho.
uma beleza, as mensagens, etc. Mas esse negócio de você ficar beijando as pessoas, e você beija homem, homem te beija, e você beija mulher, e mulher te beija, você beija criança, beija todo mundo te beija, você vai me desculpar, mas é um pouco demais. Aí ele disse, o Emmanuel está aqui ao nosso lado e pediu para o senhor pegar o Novo Testamento de bolso, que está no seu bolso do seu paletó direito interno, e abrir em Mateus, no capítulo 12, no versículo 34, para que o senhor, então, leia para nós a respeito desse assunto que lhe incomoda tanto. Aí o cara foi, abriu, e está escrito, a boca fala daquilo que está cheio o coração. É exatamente esse nosso assunto que a gente trouxe, não é? Porque a gente só traz para esse plano aquilo que está cheio o coração. Mas já também deixa registrado nas dimensões que nos são paralelas, porque a gente, também as outras questões apresentadas por André Luiz estão em dimensões diferenciadas. Tudo se interrelaciona. Por isso que nós somos seres interexistentes. Num cochilo que você tem aqui, lembrando que espíritas não dormem, se desdobram, e quando roncam é porque o desdobramento é profundo, você sai do corpo, você está na dimensão que é a real, que é a dimensão de manifestação real do ser. Por isso que é importante nós vigiarmos, e nós trouxemos exemplos, 2 exemplos, claro, você vai dizer, mas o Chico era o Chico, e você é você, e todos nós temos possibilidades, e uma delas passa pelo processo da própria vigilância nesse conhecimento. Vamos buscar com o Divaldo Pereira Franco, nessa obra. Vocês estão conseguindo ver aí? Se apagar aqui não é melhor, a minha luz já é o suficiente, de acordo com... Aí, tá vendo? Já é o suficiente. No livro Libertação do Sentimento, que é do sofrimento, que é da Joana de Ângeles, ela diz o seguinte: o ser humano, ao atingir o momento da razão, traz íncitos nos refolhos das fixações da aprendizagem intelectual os hábitos mentais. É tão importante isso que ela diz, são eles que passam a dirigir a sua conduta, porque toda a programação existencial começa no pensamento. Vocês se lembram quando você estudou em algum momento Freud ou leu alguma coisa a respeito dele, que ele dizia que a nossa mente era um arquivo, não é assim? Só que a sensação era de um arquivo estático, onde você colocava, nós colocávamos, lembra daqueles arquivos? Vocês não lembram, que você não é dessa época. Eu tinha cabelo e eles eram pretos, eram gavetas de metal que você colocavam as pastas e aquilo ficava um tempão. Quando você abria, vinha aquele bafo de naftalina que você tinha que colocar para não dar traça. Aquela coisa, aquelas pastas que você pegava, às vezes, elas já estavam se desfazendo, de tanto tempo que ficava guardado. A sensação que Freud falava era uma coisa com essa natureza, algo que era estático, coisa que não é verdade? A gente joga para o subconsciente, que pode ser o inconsciente dessa existência e que vai se refletir no subconsciente profundo, e aquilo não é estático. Aquilo volta. Aliás, o que é o consciente? Não é senão um repassador de informação para o subconsciente, não é verdade? Aquilo age em nós. Percebeu? Ele age. Aquilo não está morto. Aquilo é vivo. Ele não está deslocado da gente. Essa relação acontece. Percebeu por que você ouve tanto falar, mas tanto falar de transformação íntima, de reforma íntima? Você vai em tudo quanto é lugar, você tem que fazer reforma íntima, tem que fazer transformação íntima, você não aguenta mais, não precisa se torturar, mas não é verdade? Não há, aliás, você não vai fazer reforma íntima com tortura, com martírio, absolutamente, mas sempre você ouve, você vai fazer uma leitura de uma página, vira e mexe, tem um apontamento a esse respeito. Por que será?
Percebeu o arquivo? O que eu jogo para dentro não é estático, é dinâmico. Ele volta. Olha. Dirige a conduta. Porque a programação começa no pensamento, então eles passam a dirigir a conduta. Faz sentido com o ensinamento de Jesus? Vigia e ora. Vigilância para pensar bem e não permitir que o pensamento, o lixo que um dia eu botei para dentro, quando ele volta, quando ele vem, eu comece a trabalhar no sentido de substituí-lo, de transformá-lo. Reforma íntima, eu prefiro transformação íntima. Porque reforma dá uma impressão de que eu vou pegar o antigo e jogar fora, mas foi o antigo que me trouxe aqui. Foi tudo aquilo que me trouxe aqui. Eu preciso transformar aquilo. Por exemplo, eu não posso, para deixar de falar mal da vida alheia, coisa que nós espíritas não fazemos, não é verdade? Nós fazemos análises aprofundadas a respeito da vida do semelhante. Olha como fica sofisticado. Fica sofisticado. Aí o ponto é, eu não preciso ficar mudo. Nós não precisamos ficar mudos e mudas. Tendo consciência de que eu sou uma língua de trapo, eu preciso começar a trabalhar esta relação, porque senão eu faço o quê? Eu me aperfeiçoo. E quando eu saio do corpo físico, eu continuo falando mal da vida alheia no processo do sono. Quando eu sair em definitivo, eu continuo falando mal da vida alheia quando eu estiver na dimensão espiritual. Quando eu reencarnar, eu continuo falando mal da vida alheia. Não é? Porque eu vou fazendo, eu tenho a tendência, aí eu reencarno com gente que fala mal da vida alheia. E aí, como é prova para mim, é para ver se eu consigo me segurar, mas eu já estou com uma tendência reforçada, eu vou falar mal da vida alheia. Notou o porquê da transformação? Começar a usar o verbo de uma maneira mais adequada. Mas falar bem da vida alheia não tem graça. Inicialmente não tem, porque nós nos habituamos às coisas que nos faz mal em detrimento daquilo que é real em nós. É um verdadeiro absurdo, mas é verdade, não é? Por vezes a gente tem conhecimento de que usar de determinados produtos, nem vamos dar aqui este ou aquele, usar determinados produtos não nos faz bem, mas é tão bom. Por quê? Porque eu me habituei. Eu criei uma dependência. E para eu fazer uma mudança tem um custo. Não tem? Aqueles que se foram tabagistas e deixaram do tabaco, sabe o custo que foi. Se o indivíduo estava numa condição de uma dependência química, seja de que produto for, sabe o custo que é. Tanto é que se conta dia a dia, pela dificuldade daquilo que criou-se uma dependência e não só se transferiu para o organismo, porque é do espírito. E se não se faz nada, e eu desencarno utilizando o produto, eu dou seguimento nesse processo. E venho com uma tendência muito mais acentuada. Tem a ver com o que a gente está falando? Tudo! Por isso que é a busca da transformação, porque tem um detalhe, para a gente viver bem é preciso pensar bem, é preciso jogar para esse arquivo que é dinâmico coisas positivas, para que ele possa ir fazendo uma transformação do que está lá dentro, porque do pensamento é que vai originar toda a nossa própria essência, que vai se espraiando nas atitudes que nós realizamos. Por vezes, de forma automática. Quer ver? Essa é a forma que funciona em relação àquilo que nós chamamos de pensamento. Sentimentos e ideias é um produto que está no espírito, logo é não material. Ok? Então, sentimentos e ideias está em você, espírito. Produto não material. Para se materializar,
Eles são gerados no perispírito. Percebeu? Já aconteceu na dimensão paralela. E aí é transferido para cá. Olha que beleza. E o fato que quando a gente conhece, por isso que é uma beleza, né? O Espiritismo não é questão de crença, é questão de conhecimento. A gente não precisa crer, nós precisamos conhecer. E aí a vida começa a mudar. Olha que interessante. Se os pensamentos são gerados no perispírito, eles vão fazer uma interferência imediata aonde? No corpo. Então, se é no corpo, olha os efeitos. Só alguns deles, hein? Não vamos nem entrar na parte dos neurotransmissores, etc., nada. Ele altera, ele trabalha a frequência cardíaca, a pressão arterial, respiração, ácido gástrico e a sua imunidade. Coloque pensamentos desequilibrados aqui e imagine o que acontece aqui. Nítido. Principalmente aqui, na questão do sistema imunológico. Eu não fico doente porque o agente externo atuou em mim. Eu fico doente com o agente externo porque eu estou doente. Por isso que o Hipócrates, quase 500 anos antes de Cristo, considerado um dos pais da medicina, dizia assim, não existem doenças, existem doentes. É tudo a mesma coisa. Não é. A gente já falou aqui, e tinha uma veterinária que depois ela queria saber no detalhe como é que funcionava. A gente vai repetir a colocação. Quem é que tem aqui sangue doce? Sangue doce é que carapanã, borrachudo, mosquito gosta. Beleza, né? Porque sangue doce é tudo de bom. Porque você vai na festa, todos os borrachudos, tem carapanã, tem mosquito, tem muriçoca, todos eles ficam afiando o bico, te esperando. Não é verdade? Fica te esperando para acabar com a tua festa. Por que será que você tem sangue doce e eu não tenho? Isso não é justo. Sabe qual é o meu sangue doce? Medo. Que eu joguei para onde? No meu inconsciente. Como ele é dinâmico. Eu não preciso me manifestar dizendo para as pessoas, eu tenho receio de ser picado por um mosquito. Eu já estou transmitindo no ambiente, energeticamente aonde eu me encontro, este receio. O cidadão do mosquito não tem consciência para dizer, opa, aquele ali. Né? Ele é atraído vibratoriamente. Simples assim. Mas quem é o elemento que está fazendo com que aconteça? Nós estamos usando um exemplo bem simples para não entrar em detalhes mais, assim, às vezes até dolorosos. Mas você já percebeu o seguinte, se você se envolve com uma pessoa que é um abacaxi, e você se livra do abacaxi, e não der um redirecionamento na tua mente, você arruma outro abacaxi para descascar, né? Aí você diz assim, puxa, me livrei de um, caí no outro. Vou me livrar desse também. Mas se não muda o padrão, você vai e cai com o outro. Por quê? Sou eu o elemento de atração. Eu que atraio. Percebeu, então, que o problema, lá quando a gente vai na questão da doença, eu sou o doente. E eu posso, essa minha enfermidade, que é a disposição do espírito, pode ter o agente externo, como eu posso desencadear internamente. Isso é fantástico, por quê? Porque em conhecendo a gente começa a mudar o nosso padrão, não é verdade? Quanto mais nós tomamos consciência sobre nós mesmos, mais nós vamos mudando
o seletor, até porque nós estamos num nível de capacitação, de inteligência e de sentimento desenvolvido que a gente tem o controle da vida. Não é verdade? A gente tem o controle. Não dá para efetivamente ter o controle de tudo, mas dá para ter controle de uma boa parte, que já é o quê? Já é fantástico, porque esse controle que eu exerça, eu estou criando uma estrutura no hoje que se reflete também no amanhã. Então nós somos construtores e construtoras de nós mesmos. Não é A, B ou C que vai fazer interferência na nossa vida. E quando a coisa está muito ruim, vá para esse antídoto. Ame. Ah, mas é que... Perdoe. Perdoe, ame intensamente, quanto mais melhor. Faça aquilo que Jesus nos ensinou. Ame, perdoe as criaturas, porque nós vamos começar a fazer o quê? A jogar material diferenciado para dentro de nós mesmos. Ah, mas resolve o problema do mosquito? Também. Se amar muito e perdoar todos aqueles que te picaram até hoje, você vai ver que é uma beleza. Né? Ou seja, muda padrão vibratório. Não é de uma hora para outra. Não é verdade? Não é de uma hora para outra que acontece. É tempo. Porque nós não tivemos tempo de fazer a implantação, nós temos que fazer agora, nós temos que usar o tempo para fazer a transformação. Se o que implantou é bom, continue se esforçando porque fica melhor ainda. Se não é, utiliza da experiência e começa a mudar, fazer o contrário. Até porque ao expressar este ou aquele pensamento, nós estamos evidenciando aquilo que a gente vive interiormente, as paisagens mentais que nós habitamos. E é interessante que a gente lembrou desse filme que se chamava Tempos Modernos, aonde o Chaplin ele saía da fábrica, não é? Já com automatizado em relação ao movimento que ele fazia quando estava trabalhando com as engrenagens. É uma realidade na questão do padrão mental, da nossa própria mente, porque de tanto repetir determinada atitude, a gente acaba por incorporar esse comportamento e nos apresentamos com automatismos, sem a recomendada e necessária reflexão. Age por automação. Você conhece gente assim, não? Tem muita gente assim. E reencarna por automático. Reencarna em automático. Porque sai do corpo, não entende o que está acontecendo, não é? Reencarna. Não, o plano espiritual reencarna, porque vai fazer o quê? Vai dizer para o indivíduo que você está desencarnado? O indivíduo não sabe o que está acontecendo, aliás, não precisa nem desencarnar. É muita gente que sai do corpo no processo do sono, não entende o que está acontecendo, fica do lado do corpo esperando ele recuperar suas condições energéticas e retoma o corpo de forma automática. Via de regra, se não fica sentadinho na cama esperando, fica de repente anestesiado um pouquinho mais para cima do corpo, né? Mas não vai, é muito longe, fica ali, por ali, anestesiado, como se estivesse dormindo junto, na hora que se recuperou, pum. Assim. Notou como é importante a gente começar a trabalhar no sentido de que nós aproveitarmos todas as oportunidades? Né? Faça prece, peça para o seu mentor te levar para locais onde você possa ser mais útil e melhor. Porque aí a gente começa a aproveitar esse tempo e não fica uma condição em automático. Tem gente que vive em automático. Diz André Luiz no livro Sexo e Destino que nascer, crescer, reproduzir-se, cuidar das crias e morrer, até aí chegam os nossos irmãos animais irracionais que fazem exatamente isso. Só que nós já passamos dessa fase. Há que se fazer mais por nós mesmos, no investimento que a gente faz em nós mesmos, até porque o nosso mundo interior, ele pulsa e age
e nós nos correspondemos com os outros através das vibrações emitidas e recebidas. O importante é que, se nós colocarmos nesse arquivo dinâmico quanto mais coisas positivas, nós começamos a fazer conexões em automático com gente que é positiva, porque a gente busca em nós e no outro o que habita no mundo das vibrações mais íntimas, dos pensamentos mais íntimos e dos processos construídos há algum tempo. Então, olha a importância dessa vigilância e desse cuidado. E muitas vezes a gente nem sequer percebe. Porque o que está sendo emitido não necessariamente precisa vir por consciente. É energia, essa energia está circulando. Não é verdade? É energia, é um elemento energético que está em nós e que efetivamente faz conexão. Então, qual seria a melhor conexão a ser feita? A do bem, a da paz. Porque à medida que nós exercitamos isso em nós entramos em contato com mentes que vibram a paz, que vibram o bem. Influenciamos esses aspectos nessas criaturas e somos por elas influenciados. A vida muda o padrão. Não é que a gente vai precisar, vai ganhar mais isso, vai ganhar mais aquilo, mas nós mudamos o padrão, porque nós passamos a trabalhar energeticamente em outro nível, em outro diapasão. Claro que, como nós somos seres frágeis, diz Humberto de Campos no livro Boa Nova, através da psicografia do Chico, que o ser humano, ele diz, o ser humano, é mais frágil do que mal. A fragilidade está no desconhecimento de nós mesmos. Quanto mais a gente se desconhece, mais frágil nós somos, não é verdade? Alguns são mais frágeis diante da mesa, outros mais frágeis com a língua. E lembrando a língua, porque eu gosto muito de tocar nesse aspecto, porque tem uma mensagem do André Luiz que diz que se chama A Língua. E ela diz que Deus é tão bom, que apesar da língua ser um músculo, ela não ganha volume à medida que nós utilizamos ela, principalmente quando a gente fala mal dos outros. Não ia caber, né? Mas veja que beleza, veja como Deus sabe o que faz, né? Como uma coisa é positiva. Mas isso em relação àquilo que a gente já materializou, porque se o pensamento estiver contaminado, nós estamos fazendo um processo de retroalimentação, nós contaminamos e somos contaminados. Nós vamos agindo sobre as pessoas, reforçamos o padrão mental dessas criaturas e elas nos reforçam. Isso é material, é visível. Mas se você educar a sua vidência, existem aspectos que podem ser vistos destas energias sendo emanadas de um para outro. Olha como é fantástico, né? Nós ainda não captamos isso. À medida que nós evoluímos, nós não vamos precisar, inclusive, de articular a palavra, né? Mas isso ainda vai demorar um pouquinho. Mas por quê? Porque é simples, a nossa comunicação vai ser via pensamento, o que faz todo sentido, né? E isso só vai acontecer quando nós não tivermos culpa. Quando a gente desenvolveu o amor. Aí você pensa. É como a mensagem de Bernard Palissy na Revista Espírita de agosto de 1868, que ele diz o seguinte, que numa das dimensões de Júpiter, que Kardec pergunta para Bernard Palissy, o que é necessário para reencarnar em Júpiter? Não é no solo de Júpiter, numa das dimensões. Ele responde com duas palavras. Ele diz assim, ser bom. Só. Aí ele vai dizendo das belezas de Júpiter. Lá os animais continuam animais, mas eles é que fazem o serviço doméstico. Olha que beleza. O gatinho que ela estava aí doando, eles também, os cães, as patas dianteiras são mais aperfeiçoadas como mãos. E eles têm um tipo de contato com o ser humano mais aproximado, mais afinado. Então eles fazem serviço doméstico. Você está aqui, o Lulu está preparando o jantar. Olha que beleza. Chega em casa, está pronto. A comunicação das pessoas, as pessoas não andam, levitam. Levita não é voar, né? É como se voasse rente ao solo. E o padrão de comunicação é mental.
Olha que fantástico. Você vai para Júpiter, passa aquela beldade e você pensa, diz, reencarna um cidadão na Terra. Não dá. Não é verdade? Ainda para dar vexame é o seguinte, como nós éramos caçadores, ainda faz assim, porque está caçando. Vocês, meninas, tiveram mais por conta de cuidar das crias, né? Porque o predador vem pelas laterais ou por trás. Vocês olham 180 graus. É impressionante a capacidade que vocês têm, né? Porque quando você se interessa em alguém, você sabe se o sapato dele está desamarrado, olhando para cá e o cara está aqui. Não é verdade? E uma coisa mais impressionante que vocês têm ainda, vocês entram no elevador, todas falam ao mesmo tempo, todas se entendem. Se entrar um homem, a gente sai de lá como um zumbi. Não sabe se entrou ou se saiu. São facilidades que aconteciam na caverna, que elas conversavam entre elas. Olha a beleza que nós somos desde o primitivo, né, que é primeiro. Desde o primitivo, a beleza que nós somos, a construção que fizemos e aonde nós estamos. Não dá para jogar isso tudo fora, né? Mas eu sou muito pessimista, não é? Às vezes, o pessimismo nos faz acreditar que nós não somos merecedores de experiências novas e de alegrias em nossas vidas. Às vezes essa é a condição. É engano, porque a gente esquece que nós não somos apenas a construção de dor e de problemas que às vezes a gente acredita. Que as nossas vidas não são somente atropelos. Nós somos uma criatura, não é completa, não é só isso, só o problema que está lá. Então está na hora da gente mudar o panorama. Porque capacidade para a gente e assistência existe. Busque assistência espiritual, busque assistência que for necessária em relação à questão médica, seja de que maneira for, ou seja, preste atenção valorizando o veículo de manifestação que é o nosso corpo. Não é? Claro, valorize ele, não no sentido dos excessos, dos exageros, de modismos, não é? Que às vezes a moça tem que ter um padrão de 1,80 m pesando 48 quilos, só comendo uma folha de alface por dia. E o rapaz tem que ser estilo bacalhau, não é? Que é aquela fortinha aqui em cima e não tem a perninha fininha, e é bacalhau com cabeça, porque geralmente vocês não conhecem a cabeça do bacalhau, mas aí fica um bacalhau com cabeça. Não é? Isso... Tem que se cuidar, sim, mas cuidado para os excessos, os exageros, as coisas que tiram a beleza de ser você quem você é. Não é verdade? Tira a naturalidade, passa a ficar uma criatura meio fake, aquela coisa assim que parece que é construído. Para quê? Claro, cuidar-se sim, mas cuidado para não, né, a gente não entrar numa situação que não acrescenta para o espírito. Esse é o ponto. Esse é o investimento real em nós mesmos. O investimento sobre as questões de nós nos melhorarmos, até porque com o espiritismo nós aprendemos que nós não somos regidos por ninguém, não existe heteronomia, nós somos autônomos. O que existe é a autonomia. Não é Deus quem sabe, sou eu que sei. Não é se Deus quiser, se eu quiser. Por isso ele nos dá a liberdade de escolha. Isso nos dá livre-arbítrio, que é a manifestação maior de justiça em relação à criatura, a todos nós. Então não é ele que sabe, não sou eu que sei. E se eu não sei, eu tenho que procurar saber. Porque se eu não sei, a possibilidade de eu começar a enfiar o pé pelas mãos é gigantesca. Então há necessidade de eu prestar atenção. Porque até bem pouco tempo atrás, né, dava-se a impressão de que nós éramos regidos por uma divindade que de repente, inclusive, era parcial, porque gostava de uns e não de outros. Perdoava uns e não os outros, que as criaturas de repente passavam por situações, apesar de serem
Criaturas corretas passavam por situações difíceis, delicadas, e em contrapartida, aqueles que não o eram, né, não tinham ética, viviam maravilhosamente bem. Situações onde parecia que era um Deus parcial, aonde as criaturas não. Existem leis que são universais. A gente vive nelas, utilizando-se bem em relação a elas, ou se responsabilizando por situações mal gerenciadas. Por isso que, se eu sou uma pessoa pessimista, não encontro o lado bom em nada, como é que eu posso mudar esse condicionante mental em mim? Não é complicado. Claro, não é uma mudança integral, é um trabalho, é um exercício. Existem algumas coisas que dá para fazer. Se a gente começar, por exemplo, a agradecer pela vida, pela oportunidade bendita de estar reencarnado, não é bom? Hoje de manhã, na hora que você despertou, você lembrou disso? Você podia ter desencarnado à noite. Não é? O que é o desencarno? Você fecha os olhos, dorme, sai do corpo, não volta mais. Puxa, mas agora que ele está bombadão, bonito, etc., malhado, bronzeado, não volta mais. Simples. Eu conheci 2 casos lá na FESP, que a Lívia falou, Federação Espírita do Estado de São Paulo, que as pessoas desencarnaram tomando passe. Não se preocupe que não vai acontecer hoje. Não posso garantir 100%. Mas assim, saiu do corpo. Ponto. Olha que beleza. Você já está no lugar certo. Não vai lá para voltar para casa, ficar incomodando a família, etc. Eu tive um amigo que ele frequentava a federação, ele desencarnou, porque ele deu mensagem depois, né? Ele desencarnou, ele falou assim, bom, eu desencarnei, qual era o meu ponto seguro, meu porto seguro? Minha casa, fui para casa. Fui para casa, mas eu cheguei em casa e fiquei pensando, se daqui a pouco eu vou meter o bedelho na vida de todo mundo aqui dentro, né? O que eu vou fazer? Eu vou para a Federação Espírita. Porque se eu for para a Federação Espírita, algum mentor vai me ver lá dentro e vai acabar me encaminhando. Aí ele voltou para a Federação Espírita. E aí, deu óbvio, né? Então, se você está tomando passe e desencarnar aí, tomando passe, você já está no lugar certo. Olha que beleza. Não é fantástico? Mas é aquela história, né? A vida está tão boa, não é verdade? Não está boa? A vida está tão boa. Vai ficando aqui. Deixa o seu mentor, a sua mentora, ficar te esperando lá sentado. Fica por aqui. Sabe por quê? Porque aqui é a oportunidade. Aqui é o lance da materialização daquilo que é teoria. A gente é muito teórico. Aqui é prática. Aqui é que é bom. Quando for para lá, aí a gente vai com tudo aquilo que se aproveitou ao máximo aqui. Não é verdade? É aqui que dá para a gente, não é, sair do lugar comum, daquele que eu planejei, mas não deu certo, aí eu pensei, mas aí ia dar uma mão de obra, nem fiz, nem comecei, porque ia dar trabalho, e sabe com essas coisas, né? Eu empurrando com a barriga e tal. Não, aqui é assim, não vai dar para empurrar com a barriga. Aqui vai ter que botar realmente as mãos, como diz o Emmanuel, as mãos no arado. É aqui que a gente vai trabalhar, vai fazer acontecer. Por isso que, nesse período que, né, a rigor está meio turbulento, você, eu, nós reencarnamos. Sabe por quê? Porque você está aqui, porque você está apto a fazer a diferença nesse momento, nesse planeta. Senão você não estaria aqui. Tá bom, não? Claro que está ótimo, não é verdade? Senão você não estaria aqui. Olha o nível de importância que você tem, que nós temos. A gente esquece disso, pessoal. Nós esquecemos disso. Imagina, por que não reencarnou outro no seu lugar? Porque você é o cara importante. Você é a pessoa importante. É por isso que você está aqui.
Porque senão você já estava desencarnado. Ponto. Ou então nem reencarnaria. Olha o valor que as pessoas possuem neste momento. Ah, mas tem gente que desvaloriza problema dos outros. Nós não vivemos com o pulmão dos outros. Se bem que quando você está apaixonado, apaixonada, né? Tem um grau de dependência que é uma coisa impressionante. Eu não vivo mais sem você. Depois de 36 meses você conta essa história. Né? Porque né, a natureza vai regularizar a questão química. Né? Aquele fogaréu todo vai baixar. Quando baixou, você conta essa história. Se você vive ou não vive. Você diz assim, é o período do que você me usou, você me enganou, né? Você me fez de objeto. Mas enquanto estava usando, fazendo de objeto, etc., estava tão bom, não é verdade? Mas a realidade é que né, a coisa vai para o... E aí, olha aqui, que tal começar a agradecer? Gratidão pela vida. Senhor, eu estou que estou, mas eu estou aqui. Dá um empurrão que eu vou, né? Mas eu quero te agradecer. A coisa não está do jeito que eu queria, mas mesmo assim eu sou grato, porque o Senhor confia em mim. Sabe o que Emmanuel diz a respeito? Diz que cada dia que nós despertamos é a renovação do Criador na sua criatura, cedendo-lhe mais um dia. Olha que beleza! Você vai levantar amanhã dando pulo, não é verdade? E tem gente que tem a capacidade de levantar mal-humorado, mal-humorada. Não é? A pessoa tem a capacidade de mergulhar no inconsciente profundo e voltar para dentro da caverna. Quando você fala bom dia, a pessoa responde Cara, aquilo era na caverna. Você não sabia articular a palavra, a pessoa... Passou quanto? Olha, 8 milhões de anos nessa conquista maravilhosa, um corpo fantástico, etc. A pessoa te diz bom dia, dá o bom dia para ela. Dá um bom dia para ela. Não fala comigo que eu sou um bicho de manhã. Avisa esse bicho que ele vai morrer mais cedo. Porque vai. Porque o mau humor vai minando o duplo etérico, aonde está o fluido vital que vitaliza as células. Quando o cara perceber, já está desencarnado. Pega lá a mensagem, Belarmino Bicas, no livro Cartas e Crônicas de Humberto de Campos, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, a mensagem é o nome dele. Ele desencarnou 22 anos antes por ser mal-humorado, coisa que você não deve ser. E estressado junto. Aí, nego, ninguém te segura. É ribanceira abaixo para desencarnar antes do tempo. A gente não vem com data marcada. Nós não somos peru, que tem data certa para desembarcar da vida. Você vem com... eu vou fazer uma programação mais ou menos 80 anos. Dá para esticar até os 95, 100. Dá para esticar. Olha lá aquele senhor mais velhinho que tem no planeta, 134 anos, na cidade do México. Aquela 134. Impressionante, né? Aquela Mama Coco, que foi a personagem do Disney, desencarnou com 109. Uma senhora mineira com 114. Perguntaram para ela, bom, a mineiro é para matar a pau mesmo. Aí, eu não sou, hein? Aí perguntaram para ela, qual é o segredo? Ela disse assim, eu sou feliz. Incrível, eu sou feliz. Perguntaram para um senhor centenário em São Paulo, qual é o segredo de chegar aos 100 anos? Ele disse, basta não morrer. Olha que beleza, você não morre, você chega aos 100, olha que fantástico. Não é sensacional? Cara, mas o que mostra? Bom humor. O cara é bom humor. Não, Winston Churchill, por exemplo, teve uma sacada dessa quando o repórter disse assim, estou entrevistando o senhor, não, um jovem repórter, estou entrevistando o senhor aos 80 anos, espero poder entrevistá-lo aos 90. Ele disse, com certeza, você me parece muito saudável. Olha que sensacional. Né?
É isso, cara, é isso que é gratidão pela vida. Você está de bem consigo mesmo, né? Você achar graça de coisas que você passou às vezes, vexame, mico que você pagou. Qual é o problema? Né? É sair de você mesmo, ria mais. Né? Isso é gratidão pela vida. Humberto, a minha sogra era agente de viagens a vida inteira. Aos 90, ela disse assim, meu filho, quando eu ficar velha, eu vou parar de viajar. Que beleza! Eu parei de viajar aos 90. Era perguntar para ela, né? Defina a velhice, né? Defina a velhice. Mas é uma realidade, A gente está aqui. Bom, biologicamente, nós já estamos aparelhados para viver 125 anos. Olha, mas assim, Envelhecer, você aguenta? claro, 125 biologicamente. Hã? Hã? Não, 125 anos biologicamente nós estamos aparelhados. Não é assim, chegar aos 120, por exemplo, você sabe quem é você, né? Você não sabe se é você, se é uma salsicha que está andando, coisa não. Você sabe que é você, não é? Porque aí não adianta nada. Quer dizer, se você não saber quem é você, não adianta nada. Aí eu chegar aos 120 para quê? Na verdade, é que nem aquela senhora que ganhou os 800 milhões de dólares do Powerball acumulado com 83 anos. Para quê? Para arrumar problema para a cabeça, cara. Porque, bom, imagina a família, né? Todo mundo vibrando para vovó. Morrer! Claro! É fantástico. Mas não é? Quando a vovó é muito rica, a pessoa diz, nossa, a vovó está vivendo bem. Não! Morre nunca, miserável da velha. Né? Teve um cara aí que teve que esperar 73 anos para começar a trabalhar, nego. Olha que dificuldade. Não é verdade? Vê que a vida, então, está nos sorrindo. Isso é gratidão pela vida. Esses momentos que nós estamos aqui, pessoal, rindo de coisas banais. Olha o bem que isso faz para nós e a gente contamina os outros. Quando nós saímos daqui, a gente precisa levar mais alegria para a nossa vida. Para nós, porque aí ela se reflete. Nós contaminamos o ambiente. Você vai em casa de gente que é alegre, você sente aquela contaminação positiva. Você vai na casa de gente que é para baixo, você já entra assim, né? Fica aquela coisa, não é? Aquela atmosfera pesada. Você diz, meu Deus, onde é que eu vou amarrar meu burro? Não é? Aquela coisa densa. É isso que muda. É a gratidão pela vida. É exatamente isso. Outro detalhe, cultivar a boa atitude da prece, uma leitura evangélica revitalizadora. Leia coisas positivas. Não precisa ser só coisa espírita. Coisas positivas. Veja bons filmes, boas peças. Tenha boas conversas. Isso faz o quê? Joga para o arquivo. E o arquivo vai se transformando. Quando você perceber, você está contaminando as pessoas positivamente, sem que você diga uma palavra, sem que você se aperceba disso, sem que você tenha noção do que você está fazendo. Você vai contaminando as pessoas. Não é o outro, somos nós que podemos fazer essa diferença, se nós quisermos. Outro detalhe. Temos bons remédios condutores de saúde mental em nossas mãos. Quer ver um? Esse aqui. O Evangelho não é um livro religioso. Ele é um farol para a criatura se espiritualizar. Ele é um roteiro de espiritualização. Faz para o outro aquilo que você gostaria que o outro te fizesse. Olha que beleza. Ele induz a ação. Faça, vai fazer, movimenta, age, não fica parado, parada. Faça para o outro aquilo que você gostaria que o outro te fizesse. É roteiro, não é só isso. E aí a gente tem, por exemplo, no Livro dos Espíritos, esse cidadão aqui que foi canonizado, que era o Agostinho de Hipona, conhecido como Santo Agostinho, que olha que beleza que ele diz, essa é uma parte da informação dele. Diz, ao fim do dia eu interrogava a minha consciência
Passava revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever, se ninguém tivera motivo para de mim se queixar. Além de ser um tremendo exercício de memória, que a gente faz numa revisão, olha que beleza! Será que eu não fiz nada que as pessoas pudessem se queixar? Eu não fui motivo, de repente, de desagrado de alguém? Isso pode acontecer no trânsito. Né? Eu não fui motivo de querer ser apressadinha, passar na frente, fechar o outro, etc. Coisas que a gente não calcula, não é verdade? Nós não calculamos a reação do outro, de natureza mental, mandando um verdadeiro dardo para cima da gente. Olha a vigilância em relação ao nosso comportamento. E com isso a gente faz o quê? Coloca para dentro coisas positivas para nós darmos aquilo que é de mais positivo. Por isso que o Agostinho, nessa célebre afirmação, arremata essa análise de quem somos, do que desejamos para a nossa vida e o que deveremos fazer para melhorá-la. Fantástico. Uma revisão do dia a dia. Uma revisão diária. E aí, a escolha, inevitavelmente, sempre será nossa. Por isso, invista na paz. Invista na paz. Porque investindo na paz, ela se materializará no nosso íntimo. Esse é o convite. E quando ela se materializar no nosso íntimo, nós seremos indivíduos que levaremos muita paz. Falando em paz, muita paz a todos. Que Jesus nos abençoe.